Olá pessoal, Yuri que desenha aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Você reparou que na semana passada, no domingo passado, não teve vídeo, não é? Na verdade, eu gravei um vídeo muito legal e editei, era um dos vídeos mais bacanas que eu já tinha feito até então. Esse vídeo ficou imenso, porque foi nesse vídeo que a gente conseguiu resolver aquela questão do nosso protagonista, né, do nosso personagem. E aí de quebra eu fui lá e fiz um vilão também. Só que o que acontece? Como o vídeo ficou muito grande, eu resolvi que eu ia cortar ele no meio, para poder subir dois vídeos diferentes. Um no domingo passado e outro hoje aqui nesse domingo. Só que eu perdi o vídeo. Eu perdi o vídeo e perdi a parte editável do vídeo, eu não conseguia resolver. E aí o tempo foi passando, no intervalo ali de 2 semanas, as minhas ideias foram clareando e eu fiquei na dúvida entre reeditar aquele vídeo ou fazer um vídeo novo, mais atualizado. E é esse vídeo aqui de hoje. Esse é o vídeo novo, mais atualizado do nosso protagonista. Então eu vou explicar mais ou menos o que estava no outro vídeo, só que com informações extras, deixando as coisas ainda mais completas. Essa é a minha ideia. Então vamos para a tela que eu já explico o que está acontecendo direto na tela aqui. Pertence aos povos Guarani, a cultura Guarani, uma história muito interessante que faz parte do folclore, mas ela não é tão conhecida assim por nós aqui do Brasil. Essa história, ela conta que um espírito maligno chamado Tau, ele sequestra uma mulher chamada Querana e com ela ele tem 7 filhos. Que são 7 monstros. E aí tem toda uma história, todo um arco aí de herói para poder resgatar a Querana, salvar a Querana. E eu pensei que a gente podia brincar com essa ideia de 7 monstros, né, filhos aí de um espírito maligno com humana. E meio que isso já criou todo um enredo aqui para o nosso jogo hipotético. Então eu precisava de um herói que tivesse como principal missão salvar Querana. Então ele vai resgatar essa mulher das mãos desse terrível inimigo e para isso ele vai ter que ir derrotando os filhos do Tau. Ou seja, ele vai ter que lutar contra 7 chefões, o que seriam 7 chefes de fase, né? Então eu pensei, beleza, eu vou pesquisar todos os 7 filhos de Tau e vou criar aqui o elemento pra gente. Só que assim, cara, os filhos de Tau são meio que umas aberrações, eles são uns monstros absurdos. Não ia ser tão fácil assim para um humano. Então, já que são 7 inimigos, eu pensei que ele pudesse também ter 7 deuses amigos para dar ali ajuda para ele. E nossa história parte disso. Então é um humano, um guerreiro humano, indígena obviamente, que vai enfrentar esses 7 monstros contando com a ajuda de 7 divindades, talvez até algumas que a gente já desenhou aqui, para dar a ele um extra de poder, né? Eu precisava que o personagem fosse esguio, mas ao mesmo tempo que ele não fosse magrelo, porque ele vai precisar lutar. E eu não queria que ele fosse um brucutu, um cara muito grande também, né? Eu queria que ele fosse mais ágil do que forte visualmente. Então eu criei aqui o primeiro rascunho que me agradou, ficou ok. Criei aqui também um modelo com aquela ferramenta de simetria, né, que você faz só metade do desenho e o computador completa o outro lado. E aí então partimos para um momento aqui onde eu quis posar o personagem. Colocar ele numa cena onde ele estivesse fazendo alguma coisa, agindo de alguma maneira. Eu criei esse pequeno rabisco aqui ao fundo, né, com uma pose que claramente não estava legal, essas pernas aqui estavam muito estranhas, e eu decidi fazer ele de cócoras, fazer ele agachadinho, abaixadinho. E aí, não sei o que foi que aconteceu aqui, a perna estava realmente bem complicada de sair, mas eu fui ajustando e aí deu certo. O nosso pequeno Curumim, o nosso super-herói aqui, ele não tem nome. Como tudo que eu tô fazendo aqui
ainda não tem um nome. E vocês sabem que tá aí a critério de vocês elaborar o nome, né? E se tiver um nome bem legal, a gente coloca como nome oficial. Eu vou dar crédito para o nome escolhido, se foi sugerido por você aqui no vídeo. Bom, eu fiz esse desenho, já estava consideravelmente satisfeito aqui com a minha line art e partimos então para a etapa da pintura, né? Logo após eu fazer aqui a carinha dele. Uma das coisas que eu venho tentando fazer é pegar a imagem dos indígenas brasileiros para poder representar melhor nesses desenhos. E eu não sei se isso é uma observação assim muito restritiva de um grupo específico de povos aqui do Brasil, ou se essa é uma característica geral que dá para ser aplicada a um grande número de pessoas, mas os olhos para mim são a parte mais interessante de aplicar aqui. É comum, né, que a gente atribua ali os olhos puxados, os olhos fininhos, assim, com o povo oriental, asiático, chinês, japonês, mas os nossos indígenas também têm esses olhos, essa característica que eu achei realmente muito interessante, tentei aplicar nesses desenhos, né, daqui para frente. Enquanto o processo de pintura está acontecendo numa câmera super acelerada, eu fiquei pensando em comentar com vocês sobre parte do processo e o que eu estou tentando construir aqui. Eu nunca tinha feito personagens dessa forma com esse objetivo e, de certa forma, eu estou curtindo muito o processo de criação e execução de uma ideia, né? De quando a ideia se origina, quando a ideia tem início, né? A origem dela, para a versão final de como isso pode ser representado. Eu não tenho ainda a menor condição de fazer esse jogo funcionar, eu não tenho conhecimento nenhum de programação ou coisa desse tipo, então o que me cabe aqui realmente é somente a parte visual. A gente ainda vai criar todos os vilões, os chefes, né, de fase, que são 7 filhos de tal, e a gente também vai criar os lacaios, os NPCs ali, os personagens que vão estar de certa forma interagindo com esses nossos personagens. Como inspiração, eu estou buscando referências como God of War e Assassin's Creed, porque são jogos que tem aquela pegada mais, que pelo menos flerta mais com o realismo, né? Então eu achei que seria interessante buscar alguma coisa desse jeito, nesse estilo e não tão cartunesco. É para onde eu estou tentando ir, aumentar o grau de realismo dos desenhos que eu venho fazendo aqui, mas ainda estilizados, né? Não tem a pretensão de ser uma foto, pelo menos ainda não. Bom, eu fiquei muito decepcionado recentemente aí com o meu progresso. O que é curioso, né? Porque quando se avança muito, se percebe coisas que não se percebia antes e aí acumula novas decepções. Eu acho que é um pouquinho de síndrome aí do impostor, talvez. Você tá evoluindo, mas aí você descobre um artista que faz aquilo de um jeito diferente, que você acha melhor, e aí você se sente um lixo, fracasso. E não é por aí, né? Acho que a gente tem mesmo que comemorar nossas pequenas vitórias diárias. Eu estou fazendo muita força para gostar de tudo que eu venho fazendo aqui, porque ainda eu sinto que ainda não tô no controle. O último vídeo que apareceu aqui no canal, daquele lobo feliz, né, de um lobisomem com uma camiseta, assim, uma regata, eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu sinto que eu não consegui deixar isso muito claro, que é saber o quanto do processo, aliás, não do processo, o quanto do resultado final foi feito pela máquina. Aqui a gente usa software de desenho, né? A gente usa o Photoshop, o Krita ou qualquer outro programa aí para fazer pintura digital. E a gente tem certos confortos com relação à camada, o Ctrl Z, a gente pode dar zoom, a gente tem todas as cores do mundo à nossa disposição, a gente tem ajustes automáticos e boa parte do processo eu sinto que só acontece por causa
dessas ferramentas que eu tenho aqui à minha disposição. E muito do resultado final não foi pensado ou decidido por mim. E isso está me incomodando de um tamanho que você não faz ideia. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi não usar tanto, ou não usar definitivamente aqueles modos de camada, de multiplicar e tal. Eu tentei fazer tudo o máximo aqui no brush mesmo, né, no pincel, porque eu não queria ter essa experiência alterada. Aqui, se me lembro bem, eu fiz bastante ajuste, mas nada que não pudesse ter sido feito direto com o pincel. Eu não alterei tanto, não enlouqueci tanto com as camadas, exceto no finalzinho, quando eu coloquei uma luz ali de recorte, que aí eu já acho legal, eu já acho que ok, funciona legal pra mim. Então aqui eu tô criando o personagem com a faca na mão. Essa faca também tem vídeo sobre ela. Eu acho que tem vídeo sobre ela. Eu acho que tem. Não sei, deve ter. Porque eu criei elementos que são propriamente do personagem, como essa faca, e outros que são presentes que ele vai ganhar dos deuses, né? Então tem um porrete do deus Tupã. Ele tem uma espada que eu chamei de Espada das Marés, que é a espada da deusa Jaci, que é a espada da lua. E ele tem também uma coroa ali, ele tá usando um tipo de prendedor no cabelo, né, dourado, mas ele tem uma coroa, que vai ser uma coroa celeste, uma coroa solar, que é um presente de Guaraci, que é o deus Sol. E também um cajado de uma das nossas deusas da morte. Então ele vai ter um cajado ali e a gente vai conversar sobre a aplicação de cada um desses elementos num vídeo só sobre esses componentes. Então, por enquanto, a gente está trabalhando o personagem. Lembrando que esse rapaz aqui, ele pertence ao mesmo mundo do meio lobisomem e daquela mulher grandona lá. Talvez o orc é que a gente tenha que trocar um pouquinho, porque talvez não faça muito sentido aqui. Mas vocês também vão ver um tipo de chacal, um tipo de lobo que eu vou trazer aqui nos próximos vídeos, onde você tem metade lagarto e metade cachorro num vilão, que eu achei que ficou fantástico, essa ideia maravilhosa de usar esses elementos. Então tô dando aqui os toques finais, fazendo os elementos aqui de chão, não tô criando nada muito simbólico não, é tudo meio que uma sugestão, né? Não dá nem pra saber onde esse menino tá, mas já temos aqui o nosso herói. Você vai deixar aí nos comentários um nome pra ele, tá? E pelo amor de Deus, me dá um nome indígena, me dá um nome aí que faça algum sentido, né? Eu espero que você tenha essa paciência de pesquisar algum nome legal. Se você é de algum povo indígena, né? Se você é indígena, me dá um nome que faça sentido com essa história, por favor. Porque eu não quero chamar ele simplesmente de Roberto, Cláudio ou Augusto, porque eu acho que não tem nada a ver, né? Me dá um nome bacana pra ele aí. E a gente vai acrescentando essas informações nos próximos vídeos. Bom, esse aqui é o resultado do nosso guerreiro, do nosso jogo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa aí o seu like, se inscreve nesse canal e até